Muito bem, psicóloga, chegou a sua vez, nós vamos chamar as perguntas, mas de 0 a 10, numa escala de 0 a 10, se tivermos que falar em drogas, que é o nosso foco principal aqui, a ansiedade está ali de 0 a 10, a ansiedade está no 1, 2, 3, 4, 5, 6, é possível colocar nessa escala ou não? É difícil colocar numa escala, mas que a ansiedade sempre tem muito a ver com isso. Porque todo conflito gera ansiedade. Então, a causa é o conflito, né? O que aparece é a ansiedade. E a busca de resolver isso pode ser através da droga. Vocês acham que tem coisas que eu tenho que cuidar, que estão sendo filmados. É um novo momento. E aí, no ímpeto, eu vou dizer uma coisa lendo. Opa, calma, isso fica para todo e sempre e não só entre nós. Aliás, esta é uma mudança de comportamento que pode dizer respeito a uma forma diferente de lidarmos com certas coisas. Ainda existe aquela preocupação, todos os pais aqui dizem para os filhos na hora de irem para a escola, não aceitem coisa estranha de pessoas estranhas, não comam bala, não pega a bala do coleguinha. Tem disso entre vocês aqui ou não? Dizem isso ainda? Cada vez mais. O teu microfone está ligado aí? Não sei. Fala. Cada vez mais. Aí. De diversas formas. Quem são os estranhos nos dias de hoje? Quem são os estranhos? Porque hoje aqui, por exemplo, como é intitulado o evento, rede social, rede de paz, e que é muito semelhante às redes sociais, não existem mais estranhos, né? Todos parecem tão próximos, todos parecem saber um pouco de todo mundo. E como isso interfere no dia a dia, como lidar com isso tudo? Pegou o microfone para falar. Eu gostei da sua intervenção. Por favor, porque você é uma peça fundamental como orientadora educacional. Como Rob, você sabe que hoje, peraí, você sabe que hoje tem a ver com o assunto de 15 anos de morte de Renato Russo, e que tem a ver porque um dia o Renato Russo disse numa canção, e hoje em dia como é que se diz eu te amo? E isto, como se diz eu te amo, está absolutamente ligado também às coisas que se vive com drogas. Não deixa de ter relação. A psicóloga me olha interessada aqui, eu tenho problemas, realmente eu tenho. Ainda bem que não é a aparência, não tem olhar raio-x, né? Então, a gente, para conhecer alguém, por isso que falaste, todo mundo tão próximo, né? Quem é que são os desconhecidos? Então, parece que atualmente as coisas ficam um tanto assim, a aparência, de alguma forma, ela não representa tudo aquilo que a pessoa é. A aparência é uma parte dessa pessoa. É uma parte dessa pessoa. Então, quando eu estou te olhando, o que eu vejo é uma parte de ti. Assim como cada um de nós é uma parte da pessoa. Não é a mais importante, né? Não é a mais importante. É uma parte que pode ser importante, pode ser em alguns momentos mais, outros momentos menos. Né? Que tem a ver com... A gente estava falando do adolescente, né? O adolescente, a coisa assim... da aparência, do aparecer, do se mostrar, né? Tanto é que se fala tanto da questão do ser popular e não ser popular na escola, né? Que é uma das coisas também que os adolescentes buscam. Não são só os adolescentes, as crianças agora também. Os adultos agora também. Há uma tentativa. Quando você me olha, você me vê num X, né? Pela magreza, pela figura. Mas a questão da droga... Essa questão da aparência, eu acho que é um dos fatores que está muito ligado. Né? O sucesso não tem mais ninguém desconhecido. Na realidade, quem entrega droga para o adolescente é um amigo dele, não é um desconhecido. Dificilmente hoje o adolescente recebe droga de quem ele não conhece, ele recebe do amigo, que recebeu de um outro conhecido, que recebeu de um outro conhecido, mas ele recebe do amigo, do cara que está do lado. E a aparência tem a ver com isso, porque a questão da necessidade do adolescente estar envolvido num grupo que aceite ele. Se ele não faz o que o grupo faz, ele está fora do grupo. E fora do grupo ele não sobrevive, porque a adolescência não sobrevive sem o grupo. E aí que é a questão da aparência. Eu tenho que parecer do grupo que é. Se o grupo usa drogas, eu tenho que usar também, porque senão eu estou de fora. Vem cá, vocês lembram, da nossa época, de todos aqui, quando nós tínhamos os nossos 16, 17 anos e ouvíamos já uma canção que já era de um certo tempo. A Elis Regina cantando, depois o Belchior junto e tal, como nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e vivemos como nossos pais. Eu pergunto, os adolescentes de hoje são como nós éramos adolescentes? Mudou apenas alguma forma, mas as angústias são as mesmas, as sensações são as mesmas, como ensina a filosofia, eu sou eu em minhas circunstâncias.
Mudaram as circunstâncias, mas dentro é a mesma coisa. Acho que a adolescência é igual desde o século retrasado. E serve aquilo que a gente absorveu repassar para eles? O principal, sim. Depende do que a gente vai querer passar. Se é a forma de eu investir de falar, não. Agora, os meus princípios de vida, os meus conceitos sobre vida, isso sim. Isso vai estar sempre valendo. Os valores, você está me falando a palavra, os valores, com certeza sim. Isso não tem geração após geração, os valores são os mesmos, né? O respeito ao próximo, né? O pensar no futuro, não passar por cima de ninguém, quer dizer, respeitar as leis gerais, respeitar a si próprio, isso em qualquer geração, em qualquer século, sempre foi assim. Eu estou aqui também para cutucar, né? Eu não posso ser tão bonzinho. Mas será que os valores não mudaram? Ou pelo menos a simbologia dos valores? Porque os valores, eles têm ligação com uma simbologia. O valor do cumprimento é a educação, respeito e apresentação. Mas a forma desse cumprimento mudou. Antes o símbolo era estender a mão, tirar um chapéu, agora é dar um tapa, agora é dar um soco. Isso não faz com que mude o valor do cumprimento? Porque ele tem um outro sentido? Pode ter uma outra manifestação, mas os princípios são universais, né? Respeito, cooperação. E não acham que mudou o respeito? Eu estou botando pilha. Porque a liberdade não te faz mudar a forma do respeito? Não, respeito é respeito. Será que o teu respeito é o mesmo que o meu? Respeito tem dois? Estou dando 9, tá? Tem dois respeitos. O respeito vai até onde o outro se sente mal. Né? É mais ou menos o que a gente fala com os adolescentes quando vem trazer queixas de bullying. Né? Mas não é nada. Eu estava brincando. Né? E o que a gente diz? Tu estavas brincando. Como é que ele entendeu? Ele não entendeu como brincadeira. Então, não é brincadeira. Brincadeira é quando os dois riem e os dois se divertem. Se um fica mal, já não é brincadeira. Então, o respeito também pode ser balizado por isso. É o respeitar o outro, na sua individualidade. Suzana, eu queria voltar na questão anterior que o Mainelli respondeu. Se não são os pais, tu falasse da geração, se passava ainda hoje para os filhos, então, se não são os pais a passar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, com naturalidade, quem é que vai passar? Quem vai fazer esse papel? A professora, em sala de aula, ela vai até certo ponto. Depois deste ponto, o aluno, muitas vezes, e aqui nós estamos com vários professores, ele pergunta, ou ele diz, mas tu não é meu pai, tu não é minha mãe. Se não for o pai e a mãe, desculpe, doutor, se não for o pai e a mãe, não sendo o professor, porque o professor vai até um certo limite, quem será? A internet? A turma dos amigos? A televisão? Quem vai exercer esta função de dizer até um certo ponto de maturidade o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o limite? Quem? Dentro dessa sequência, Eduardo, eu acho que perguntar sobre os valores, né? Eu acho que os valores, eu não creio que eles mudaram. Mudou a forma a hierarquia entre as pessoas estão mudando. E automaticamente o teu entendimento de valores também muda, mas não que os valores mudaram. Né? Eu acho que o que é certo, o que é errado é errado. Mas hoje em dia a questão da hierarquia está perdida. E aí entra o que tu estás dizendo. Quer dizer, eu não enxergo mais o professor como uma pessoa que merece respeito, que deva ser respeitado porque ele é mais velho, ele está numa posição maior. Não. Né? Eu não enxergo nem pai e mãe dessa forma hoje em dia, né? Porque eles botam o dedo na cara, dizem palavrão, mandam lá, e os pais se perdem até em saber qual é a sua posição, muitas vezes, de hierarquia também. Aqui, meu amigo, cala tua boca, quem manda aqui sou eu, tio. Aqui ainda, os pais não conseguem mais dizer isso. Ai, que horror, como é que eu vou dizer isso pro meu filho? Até porque meu filho me xinga mais, e essa hierarquia se perde. No que se perde, os valores se perdem também. Porque ninguém mais passa valor nenhum, porque não tem mais valor. Por isso que se fala da tirania dos filhos, né? Que os pais são muito obedientes hoje em dia, obedecem muito aos filhos.
É uma brincadeira que se faz, né? De que os pais são obedientes. Mas eu não reduziria, eu não generalizaria. Não colocamos no extremo, mas com certeza esse ingrediente é muito presente. Sim, não que ele esteja dominando todas as situações, nem que sejam todas as famílias iguais, mas que esse é um dos ingredientes que mais está atrapalhando a relação pais e filhos, escola e filhos hoje, os adolescentes estão se achando muito poderosos. Mas eu penso assim que os valores, como a gente está falando aqui, esses valores eles se mantêm, embora tenha mudado, sim, por exemplo, da minha geração, dos meus pais, mudou, sim. Mudou porque as coisas já não são tão rígidas como em outros tempos, né? O nível de exigência para algumas coisas mudou, é menor, e para outras é maior. Então, realmente, hoje, não existe tanto esse distanciamento entre pai e filho, entre os irmãos mais velhos e mais novos, entre o professor e o aluno. Sim, diminuiu. Porque também diminuiu essa rigidez e se estabelece uma relação afetiva mais próxima. A expressão de afeto, hoje, eles mostram com muito mais facilidade para os pais, tanto a raiva como o amor, do que nós, na nossa época, né? Então, mas isso não quer dizer que não haja respeito, que os valores não estejam ali. Sim, eu penso como tu, dependendo, sim, do pai e da mãe. Só que não vai depender do pai e da mãe quando ele está na adolescência. Vai depender do pai e da mãe na construção desses valores, que é desde pequenininho, na construção desses valores. Tá? Qualquer criança, por exemplo, se eu estou num restaurante com meu filho, tá? E ele sai correndo pelas mesas, incomodando os outros, e eu deixar, tá? E eu não chamar, olha, vamos sentar aqui, nós estamos num restaurante, papapá, que valor eu estou ensinando? No momento que eu não dou limite, eu não estou ensinando o valor de respeitar os outros. E se é muito pequenininho que não aguenta ficar sentado, eu tenho que ir num restaurante que seja adequado para ele. Neida, tu falaste de redução da distância, né, de aproximação. Tudo no nosso tempo é redução de distância, é instantaneidade, é rapidez e é direto, né, Pedro? Sabes bem o que é comunicação. Tudo reduziu a distância. A questão é que isso pode ser um bem ou pode ser um mal. Maneira de fazer. Vamos pressupor que seja um bem. A questão, me parece, não é a redução da distância, é a ausência de papéis claros na relação. Eu concordo com o Eduardo, mas não discordo da Neida. Eu concordo. Eu acho que essa redução ela é válida, por isso que ocorreu. Se tivesse tão bom no século passado que retrasado, a coisa não teria mudado. Quer dizer, esse distanciamento absurdo, onde o pai nem olhava para o filho, mandava e pronto, isso não podia continuar acontecendo. O problema é o equilíbrio, é o pêndulo, né? Tu sai de um extremo ao outro, tu larga o pêndulo e ele vai para outro ponto primeiro, ele vai para o liberalismo total. Aí ele volta até que chega no meio. Nós não chegamos nesse meio ainda, nós estamos tentando voltar para um equilíbrio. E que esse equilíbrio vai ser, com certeza, a possibilidade que os pais, ou em qualquer situação de hierarquia, as pessoas possam ouvir uns aos outros, independente de que idade, que posição eu estou, mas no momento de estabelecer uma regra, se não houver um acordo, ou esse consenso não é adequado aos olhos de quem é mais amadurecido, ou tem mais capacidade, tem que se impor uma regra. Tem um momento que tu vai ter que dizer, chega, até aqui eu consegui te atender, né? E isso que ainda está com problema, desculpe só para completar, isso que dá dificuldade, é onde é que os pais, ou a sociedade como um todo, possa estabelecer o limite, até onde vai essa liberdade de diálogo, de conversa, de respeito, que se perde, graças a Deus não é em todos, é a minoria, eu acho que das famílias até, mas se perde, e vai abrindo espaço para esses delitos que eu tenho a impressão de que muitos pais, e eu me incluo nesses, se atrapalham muitas vezes porque essas regras ditas, elas se transformaram e se transformaram muito em regras individuais. E há um conflito enorme, porque tu julga algumas regras pelo que tu recebeu, como essas sendo as necessárias para que a coisa funcione e que se crie ali um cidadão. Mas aí a casa do vizinho, diferente de 40 anos atrás, que tinha as mesmas regras, porque era na mesma hora que eles tomavam o mesmo chimarrão, que almoçavam a família toda sentados na mesma mesa e dormiam todos na mesma hora, e portanto eram cúmplices das tuas regras. Hoje, na casa do lado,
almoçam de forma completamente diferente, horário completamente diferente, se vestem de forma completamente diferente, e tu não sabe se a regra deles é mais certa que a tua, porque o filho deles às vezes diz para o teu filho que lá é que está certa e a tua está errada. Aí tu, não, então está certo, então a regra de lá é que deve ser seguida. E aí a televisão diz que a regra agora é que tu tem que aceitar que aquele que é diferente daquele é tão igual a ti. Mas se antes disseram para ti que não pode, porque essas diferenças destroem o mundo. Né? Então nós estamos ficando loucos. Eu gostaria de marcar a consulta para logo.